Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 9 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Cartas e Crônicas, livro esse psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Irmão X, que é o nosso querido Humberto de Campos. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa querida Janaína fazer a nossa prece. Querido amigo Jesus, te agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para mais um estudo. Abençoa, Senhor, esta casa de paz e de amor. Abençoa a nossa tia Conceição, que seja inspirada para nos passar o que ela tem de melhor. Querido amigo, permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos nós, que Jesus sempre nos conduza, né? Curiosa experiência. Presta atenção. João Macena, tá? Espírito. Então nós temos aqui alguém no mundo espiritual chamado João Macena. Vamos lá, vamos ver o que Humberto de Campos nos fala do João Macena, espírito extremamente dedicado aos enfermos. Desde alguns anos após a desencarnação, dirigia um grupo de companheiros em grande cidade, esmerando-se na plantação das ideias libertadoras do Espiritismo. Então nós temos aqui essa continuidade no mundo espiritual do trabalho. Então aqui, quando ele estava encarnado, era um grande trabalhador do movimento espírita, né? Como ele bem diz aqui, ó. Desde alguns anos após a desencarnação, dirigia um grupo de companheiros em grande cidade, esmerando-se na plantação das ideias libertadoras do Espiritismo. Então, era um trabalhador aí dessa doutrina bendita. Está desencarnado, está no mundo espiritual, mas continua sendo extremamente dedicada aos enfermos, ok? Estamos juntos? Todos acompanharam? Respeitado e querido entre aqueles que lhe recebiam a generosidade, ampliava constantemente a própria área de ação. Invocado carinhosamente aqui e ali, prestava serviços preciosos, angariando tesouros de cooperação e simpatia. Porque ainda tem isso, ele disse, respeitado e querido entre aqueles que ele recebia a generosidade, ampliava constantemente a própria área de ação, sempre trabalhando, as pessoas sempre buscando, ele sempre atendendo. Invocado carinhosamente aqui e ali, prestava serviços preciosos, angariando tesouros de cooperação e simpatia. As pessoas solicitavam, pediam, ele estava ali pronto para atender. Aplicava o evangelho com raro senso de oportunidade. Sabe, qualquer coisa que acontece na vida, qualquer situação oportuna, ele já pegava aquele momento e aplicava o evangelho, né? Como Jesus ensinava, né? Porque às vezes a gente só quer falar de evangelho quando a gente está na tribuna. Mas ele pegava o dia a dia, as oportunidades da vida, da convivência, e ali ele já trazia como exemplo o evangelho. Aplicava o evangelho com raro senso de oportunidade, sustentava infelizes, protegia desesperados e sabia orientar o concurso de vários médicos desencarnados em favor dos doentes, especializando-se, sobretudo, no socorro aos processos obsessivos. Então, a especialidade dele, o que ele mais fazia era o trabalho nesses processos obsessivos. Macena apoiava o grupo de amigos encarnados e o grupo apoiava Macena, com tal segurança de entendimento e trabalho, que prodígios se realizavam constantemente. Olha, o senhor Macena, que é o João Macena, ele apoiava o grupo de amigos encarnados, ele já na condição de espírito apoiava esses irmãos, e o grupo apoiava Macena,
com tal segurança de entendimento e trabalho que prodígios se realizavam constantemente. Então, ele, no mundo espiritual, continuava o trabalho dele e havia uma comunhão muito bonita entre ele e os trabalhadores, ok? As tarefas continuavam sempre animadoras, quando surgiu para João Macena certo caso aflitivo. Jovem destinada a importantes edificações mediúnicas, jazia em casa, trancada entre 4 paredes e vigiada por espíritos impassíveis. Então aqui surge uma jovem médium e tem um compromisso muito grande na mediunidade, mas ela simplesmente, antes de iniciar o trabalho, antes de conhecer o espiritismo, ela nem conhece o espiritismo, mas é médium ostensiva, porque a mediunidade ela não está vinculada à doutrina, a mediunidade ela está vinculada à alma, ao espírito. Então, se todos somos almas, espíritos encarnados, logo poderemos ou não ter a faculdade ostensiva, independente de religião, ok? Então aqui essa jovem não tem nenhuma religião, não frequenta nada, não conhece o espiritismo, mas é médium e tem um trabalho a realizar. Mas para isso ela precisa conhecer o espiritismo. Olha o trabalho do senhor João. E ela estava ali envolvida e vigiada por espíritos impassíveis, interessados em cobrar-lhe algumas dívidas do passado culposo. Se nós temos inimigos, não temos de graça. Se alguém quer nos fazer mal, também não é de graça. Por isso que a gente sempre fala que, na verdade, a verdadeira vítima são esses irmãos que se colocam na condição de inimigos. Por que eles estão ali, perdendo o tempo deles, tentando se vingar? Alguma coisa tem, né? Benfeitores da vida maior amparavam-na. Entretanto, ela mesma se mostrava atraída para eles, os perseguidores que lhe tramavam a perda. Então, a gente às vezes pensa, mas por que os espíritos superiores não tiram eles daqui? Gente, não é uma questão física de tirar. A gente fala do mundo espiritual como se a gente estivesse falando de mundo físico. Tira eles daqui. Gente, o aproximar dele, a aproximação deles não é física, a aproximação deles é psíquica. Eles estão vinculados psiquicamente. E a única pessoa que pode fazer com que esse vínculo acabe é a própria pessoa. No caso aqui, a jovem. Se ela decidir buscar Jesus, aprender o evangelho, se tornar um humano melhor, fazer o bem. Então vamos tirar essa ideia de que o espírito obsessor está dentro da casa e tem que tirar ele de dentro da casa. Eu posso tirar 1000 vezes, ela vai trazer 300.000 vezes de volta. Porque existe uma vinculação psíquica. A ideia que eles sugerem, ela gosta. A presença deles, ela também gosta. Nós poderíamos estar sintonizados com o bem. Não estamos por quê? Porque a gente não quer. A gente não gosta de fazer o bem. A gente gosta de brigar, a gente gosta de usufruir, né? Então a gente não tem muita afinidade com o bem ainda. Prestigiado pelos poderes superiores, Macena, que é o seu João Macena, estudou a melhor maneira de acordá-la para as responsabilidades de que se achava investida e percebeu que, para isso, bastaria aparecesse alguém capaz de lhe excitar a memória para o retorno ao equilíbrio. Alguém que falasse a ela com respeito à fé raciocinada, à crença lógica, à imortalidade da alma e à vida espiritual. Porque a gente acha o quê? Que Jesus vai se materializar? Se ele fizer o trabalho, nós nunca vamos aprender. Então Jesus está contando com o nosso coração de boa vontade. Então aqui ele precisa de alguém que esteja encarnado para falar o coração dessa jovem. Né? Então,
Para e faz uma autorreflexão. Quem foi que te chamou para estar hoje dentro da doutrina espírita? Para pensar quem foi que te fez o convite. Como foi que você encontrou o espiritismo? E pode ter certeza que tem mãos de espíritos nobres para nos trazer até aqui. A gente fala do canal, né? A pessoa diz, não, eu achei o canal assim, eu estava procurando um estudo e de repente me veio, eu decidi, comecei a ouvir, me chamou a atenção a voz e tal. Gente, isso tudo é ação da espiritualidade. Para a gente em casa encontrar um estudo nobre, um estudo autêntico dessa doutrina espírita. Então não existe acaso, nós estamos sempre sendo tutelados por espíritos superiores, nosso anjo da guarda, para que a gente possa voltar ao caminho reto. Então vamos ver como é que ficou. Ele precisava então dessa pessoa, né, que falasse com respeito à fé raciocinada, uma crença lógica, a imortalidade da alma e a vida espiritual. Alguém que falasse de espiritismo para ela. A jovem, contudo, sob a provação da riqueza amoedada, ou seja, ela era pobre ou rica? Rica. E nascer rica é uma expiação ou uma provação? É uma provação. E quase sempre a gente tem uma tendência enorme de bater um zero. Porque as facilidades, elas nos acomodam muito. E acomoda na condição de desenvolver a nossa parte moral. A dificuldade, ela nos educa muito. Ela nos faz forte. As facilidades não. Então, olha só a situação dela. Sob a aprovação da riqueza amoedada, sofria a desvantagem de não precisar sair do estreito recinto doméstico. Tinha comida lá fora? Tinha. Alguém pagava água, alguém pagava luz, alguém pagava o telefone, alguém vestia, alguém... Então, para que sair de casa para trabalhar? Ela tinha tudo. A gente sai para trabalhar porque a gente precisa se manter. E ela, como nasceu na riqueza, nem isso era a favor dela. Então ela passava um tempão ali dentro do quarto. Hoje, gente, isso está tão comum. Nós temos um alto número de jovens que passam o dia todo dentro do quarto. Passa a madrugada acordada, vai e dorme até 1, 2 horas da tarde, depois vai jogar de novo, ou jogar para a rede social e fica lá dentro do quarto. Mais comum do que você possa imaginar. Homens de 18, 19, isso não é mais jovem, são homens. 18, 19, 20, 27, 28 anos dentro de casa sendo sustentado pelos pais. Então essa jovem tinha mais essa encrenca, a riqueza. A pouco e pouco, dominada por entidades vampirizadoras, entregou-se ao vício do álcool. Olha lá. E, quase anulada que lhe foi a resistência, permitiu que essas mesmas criaturas perturbadas lhe assoprassem a sugestão de um crime a ser perpetrado na pessoa de um parente próximo. Gente, abandonada dentro do quarto, começou agora a beber, a usar álcool, tudo aí intuído. Lembra que ela é média, ela tinha um trabalho a realizar. E agora eles estão incitando ela a um homicídio de um parente. Conquanto reagisse, a pobrezinha estava quase cedendo à insanidade, à delinquência. João, que a gente já sabe que é o nosso João Macena, aflito, reconheceu o estado de alarma. A moça, no entanto, não se ausentava de casa, não recebia visitas, não recorria a leituras e ignorava o poder da prece. Como é que ele ia
levar essa moça para algum canto. A moça não saía de casa, não gostava de ler, ou seja, não podia nem sugestionar um livro, né? Fazer com que alguém levasse um livro, né, para ela. Mentalmente intoxicada, tomava rumo sinistro quando Macena descobriu algo. A infortunada menina gostava de televisão. Quando eu li isso aqui, aí a gente lembra de obras póstumas e lembra do que hoje o pessoal chama de seriado, né? Você vê que um número muito grande de pessoas estão vendo seriado. Vocês já prestaram atenção nisso? Né? E nós temos um seriado que fala de Jesus. Isso. E muita gente está assistindo. Então você imagina o trabalho da espiritualidade para inspirar um diretor, inspirar alguém que diz, olha, o povo está adorando esse negócio de série. Então vamos arrumar uma série. Os nossos irmãos também, os orientais, os coreanos, eles também, eu não assisto, gente, mas eu ouço os comentários, eu não assisto nada, que não dá tempo. Não assisto, juro para vocês, não assisto. Coisa mais rara do mundo eu ligar uma TV, porque não dá tempo, eu estou sempre em movimento. Quando eu paro é para estudar. Então, a minha irmã assiste e ela disse, mana, as séries coreanas, eles trazem um romance, né? A delicadeza de um romance, a educação de um homem, né? A delicadeza de uma mulher. É tão bom você reviver esses romances, né? Então, isso também está reeducando, porque a coisa está tão esdrúxula ultimamente. Pronto, a colega já está falando das turcas também, né? Eu não sei. Mas, ou seja, é um recurso que a espiritualidade. Por exemplo, o canal do YouTube tem gente que adora o YouTube. Vamos inspirar esse pessoal a começar a fazer evangelho pelo YouTube. Então, tudo isso, veja, a espiritualidade, ela não condena o recurso, ela pega o recurso para educar. Então, qual é o recurso que ele está vendo aqui? Ela adora o quê? Televisão. Então, vai ter que chegar o espiritismo pelo meio que ela vai ver. O que ele pode fazer agora, olha o trabalho da espiritualidade para arrumar alguém. Quando a gente pega o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Jesus falou que deveria descobrir o Brasil, a primeira coisa, ele solicitou que Léo reencarnasse em Portugal para ensinar o povo a embarcação. Olha o trabalho, desde que não tinha embarcação, tinha que ensinar tudo, né? Para descobrir, aliás, tinha embarcação, mas tinha que ter um professor que ensinasse, que mapeasse. E ele encarnou para isso, reencarnou para isso. E Léo. Então, quando a gente vê uma programação divina, ela não é imediatista. E aqui a gente está vendo isso com o seu João. Então, primeira descoberta, ela adora televisão. Vamos ver como é que ele vai fazer. A infortunada menina gostava de televisão, que se lhe fizera o único meio de contato com o mundo exterior. Por que não auxiliar por intermédio de semelhante recurso? O abnegado amigo espiritual pôs-se em campo, foi ao trabalho e, repartindo apelos mentais em setores diversos, conseguiu articular providência até que um amigo lhe aceitou a inspiração e veio ao grupo com um projeto entusiástico. O trabalho de fazer com que alguém, inspirando ali alguém, até a ideia de levar o espiritismo para a TV. Olha só. E o visitante, sob o influxo dele, fez-se veemente, intenso, no tranquilo cenáculo, convidando o conjunto a aproveitar uma oportunidade que obtivera em determinado canal. Alguém convidou esse rapaz, essa pessoa, para levar o grupo para falar de espiritismo na TV. Ou seja, gente, quando o convite nos chega, não é acaso. Esse, entre aspas aí, projeto entusiástico não era outra coisa senão o interesse de Mecena no salvamento da jovem. E o visitante, sob o influxo dele, ou seja, a pessoa que recebeu o convite lá,
sob o influxo, ou seja, sobre a inspiração de Mecena, né, estava super empolgada, né? E o visitante, que é essa pessoa, sobre o influxo, ou seja, a influência do João, fez-se veemente no tranquilo cenáculo. Estava lá no centro espírita, convidando o conjunto a aproveitar uma oportunidade que obtivera em determinado canal. Conseguira 20 minutos para assunto espírita numa televisora respeitável. Olha lá. O grupo representar-se-ia por alguns dos componentes mais categorizados. Daí a 4 dias, uma sexta-feira, às 10 da noite, para comentar ligeiros aspectos de mediunidade e doutrina espírita. O ofertante, né, esse rapaz que veio com convite, mas obviamente sendo inspirado por quem? João Macena. O ofertante, após anotações de jubiloso, né, otimismo, concluiu explicando que necessitava de ajustes urgentes. Queria de imediato o nome do companheiro decidido a falar, antes de atender a instruções de autoridades e estabelecer minudências. Então, antes de eu levar para lá acertar tudo, eu preciso primeiro saber quem está disposto a ir. Os 9 companheiros, 9 com capacidade, os 9 companheiros ali reunidos não sintonizavam, porém, naquela onda de expectação fervorosa. Lara, o diretor de maior responsabilidade, ponderou: ora, o espiritismo não precisa de televisão. Temos as nossas casas de ensino. Entretanto, coloca o assunto ao critério dos irmãos. Olha, o próprio diretor já jogou um balde de água gelada. Um balde. Ele mesmo já desencorajou todo mundo. O recém-chegado, expressando-se por si pelo benfeitor espiritual que o envolvia em pensamento de esperança, ripostou: sem dúvida, o templo espírita é o lar da palavra doutrinária, mas isso não nos impede de comentar os princípios espíritas em benefício da humanidade, seja no rádio ou na imprensa, na rua ou no salão. Se fôssemos falar acerca do bem apenas nos institutos de fé religiosa, deixaríamos ao mal campo livre, terrivelmente livre. Então, por que a gente falou do Obras Póstumas ainda há pouco? Lá no Obras Póstumas, os espíritos dizem ao professor Denizar que o espiritismo chegaria na arte. Então, nós temos quantos filmes de muito sucesso. Nós tivemos Ghost do Outro Lado da Vida, falando da vida após a morte. Nós tivemos Os Outros, lembra? Também falando da vida. Nós tivemos O Sexto Sentido, estou falando de alguns, além da vida, aquele caso de suicídio. Nós tivemos a novela A Viagem, depois tivemos aquela Alma Gêmea. Ou seja, é um material artístico que a gente olha assim, os filmes, Chico Xavier, Divaldo Franco, temos agora do Zé Arigó. Então, tudo isso, gente, pensa bem que começou lá atrás com a inspiração do mundo superior, nosso lar. Então, quando a gente pensa assim na arte, vamos pensar na arte dessa forma, que ela não começou aqui, ela começou de lá para cá. E tudo isso qual é o propósito? Esclarecer a sociedade. E aí ele diz assim: se fôssemos falar acerca do bem apenas nos institutos de fé religiosa, deixaríamos ao mal o campo livre, terrivelmente livre. A gente já vai falar aqui, quem vai falar lá fora? Quem vai falar lá fora? Então a gente vai deixar o campo livre para outros falarem. Você imagina se a gente dissesse assim, por exemplo, quando nós estávamos na Covid, que a gente viu o desespero
desespero das pessoas, a gente já gravava, não gravava? A gente gravava, o canal já estava pronto, com tudo gravado. A gente não fazia vídeo, não tinha experiência em vídeo, em YouTube. Nenhum de nós tínhamos. Mas o que veio a inspiração? Murilo, vamos começar a fazer evangelho no lar. Já estava fazendo com Morada Cristã, né? Fazendo evangelhos, fazendo palestra. Vamos abrir... Gente, nós abríamos todos os dias uma live para fazer oração pelos irmãos que estavam internados, por pessoas de vários lugares. E aquela equipe, aquele grupo foi crescendo. E aí começamos, Murilo, vamos precisar fazer o evangelho no lar. Tudo por conta da pandemia. Começamos o evangelho no lar. Quantos corações hoje são consolados do nosso evangelho no lar? Então você acha que isso partiu da cabeça da tia? Óbvio que não. É um trabalho da espiritualidade. E cada pessoa que chega lá e que cai de paraquedas, entre aspas, ainda assim também tem um trabalho da espiritualidade. Então, quando o convite nos vier, não vamos dizer não. Eu sempre dizia isso: aonde Jesus me chamar para pregar, nós vamos. Seja na rádio, seja onde for. Porque eu não sei o que ele está organizando, mas eu sei uma coisa: é para salvar vidas. Se fôssemos então falar acerca, o judicioso apontamento, contudo, não vingou, apesar da forma que ele refutou esse jovem, esse que trouxe o convite. Os 9 ficaram. Deucides, comentarista inteligente da equipe, aduziu. Primeiro foi o diretor, agora um dos comentaristas, né? Um dirigente, um facilitador. Ele diz assim: sou contra. Eu não iria à televisão de modo algum. Considero isso pura vaidade. Antônio Pinho, orador competente, anuiu. Vamos lá, completou aí. De minha parte, não tenho coragem de me entregar a semelhante exibição. Olha como cada um faz essa leitura equivocada. Ninguém pensou na divulgação da doutrina, ninguém pensou nos corações que poderão ouvir aquela reportagem. Meira, um verbo seguro e visão firme, comentou seco: nem eu. E os demais 5 ajuntaram: decididamente, ir à televisão falar de espiritismo não está certo. Outro diz: penso de igual modo, quem quiser aprender doutrina espírita, venha às reuniões. O outro disse: eu também não poderia concordar. Veio o outro e disse: não sou de teatro. Veio o outro e disse: o assunto está fora de cogitação. Ou seja, o trabalho que o seu João teve, tudo por águas abaixo. Encerrou-se o entendimento e o ofertante afastou-se desapontado. Curiosos, visitamos a jovem obsidiada, justamente na data para a qual Macena lhe previa o suspirado auxílio. Eram 10 horas da noite, na sexta-feira referida, que seria o dia que estaria passando e que ela estaria vendo. E fomos achá-la sentada à frente do vídeo. Os minutos que seriam reservados aos comentários sobre o espiritismo estavam sendo aplicados no festivo programa de exaltação ao uísque e, perplexo, fitamos o simpático sorriso da teleatriz que convidava: beba a nova marca, uma delícia. Então, para quem já está no vício do álcool,
receber um convite desse. Então, aquilo que a gente chama de humildade, quase sempre, é vaidade. Então, aqui eles estavam dizendo, não, nós na câmera, nós no vídeo, nós, não, quem quiser, isso é para se mostrar, não sei o quê. Isso fala da tua vaidade. Porque quando a gente pensa em Jesus, quando a gente pensa no trabalho, a gente não diz não para o convite, a gente vai. A gente vai. Foi bom, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A mediunidade, ela não está vinculada à doutrina. A mediunidade, ela está vinculada à alma, ao espírito. Então, se todos somos almas, espíritos encarnados, logo poderemos ou não ter a faculdade ostensiva, independente de religião. Vamos tirar essa ideia de que o espírito obsessor está dentro da casa e tem que tirar ele de dentro da casa. Eu posso tirar 1000 vezes, ela vai trazer 300.000 vezes de volta. Porque existe uma vinculação psíquica. Gente, o aproximar dele, a aproximação deles não é física, a aproximação deles é psíquica. Eles estão vinculados psiquicamente. E a única pessoa que pode fazer com que esse vínculo acabe é a própria pessoa. Se ela decidir buscar Jesus, aprender o Evangelho, se tornar um humano melhor, fazer o bem. Nós poderíamos estar sintonizados com o bem. Não estamos por quê? Porque a gente não quer. A gente não gosta de fazer o bem. A gente gosta de brigar. A gente gosta de usufruir. Né? Então a gente não tem muita afinidade com o bem ainda. Não existe acaso. Nós estamos sempre sendo tutelados por espíritos superiores, nosso anjo da guarda, para que a gente possa voltar ao caminho reto. Facilidades, elas nos acomodam muito. E acomoda na condição de desenvolver a nossa parte moral. A dificuldade, ela nos educa muito. Ela nos faz forte. As facilidades não. Porque quando a gente pensa em Jesus, quando a gente pensa no trabalho, a gente não diz não para o convite, a gente vai. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim agradecemos a Deus nosso Pai por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e aos nossos amigos espirituais aqui presentes que nos inspiram e nos conduzem sempre. Muito obrigada, Senhor. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.